Olá, rapaziada. Agora a gente vai começar um formato novo de aula, tá? E a gente vai ficar várias aulas só revendo questões do caderno 1, tá? Essa primeira aula vai ser sobre movimento uniforme, tá? E o formato é o seguinte: toda vez vai aparecer a questão na tela, vocês pausam, tentam resolver, né? E aí você deixa o vídeo rolar, eu já vou direto para a resolução. Aí eu mudo a questão, a gente vai seguindo assim por diante, tá? O nível de dificuldade vai aumentando, tudo bem? Eu queria que vocês me dessem um retorno de se vocês estão conseguindo acertar, estão conseguindo entender ou não, tá bom? Quem tiver vergonha de falar direto comigo, pode falar com os representantes de classe, né? E eles passam isso para mim, tá bom? Na questão de movimento uniforme, quando entrar um nível um pouquinho mais alto, eu vou dar umas dicas. É claro que você pode pausar no meio do vídeo, tentar fazer metade, sei lá, tá bom? Mas vai ser sempre assim. Então, questão número 1, eu vou dar uma lida para vocês, né? Veículo move-se com velocidade constante, 36 km por hora. Ao seu lado, um outro veículo trafega com velocidade constante, também, né? De 54 km por hora. Assinalar a alternativa que indica qual será a distância em quilômetros entre esses dois veículos, né? Após o intervalo de tempo de 5 minutos, tá? Vocês podem resolver aí, ok? Bom, essa questão aí, ela pode ser feita de duas formas. Se você gosta de decoreba, né, você pode lembrar, 36 km por hora vai dar 10 metros por segundo. Só dividir por 3,6, né? 54 km por hora dá 15 metros por segundo. Tudo bem? Então nós temos duas velocidades aí, né? A gente já transformou para metros por segundo e o tempo a gente transforma para segundos também. Cada minuto, 60 segundos, né? Então, 5 minutos são 300 segundos. Ok? Como é movimento uniforme, vocês lembram que a gente pode usar o sorvete, só que geralmente eu vou usar isso mais para problemas de encontro, né? Ou Deus vê tudo. Deus vê tudo, né? Ou Deus está vendo, você inverte a ordem para decorar, como você preferir. E aqui a gente vai aplicar nos dois, tá? Porque a pergunta é a distância entre eles. Se a gente calcular a distância que cada um deles vai percorrer, eu consigo depois subtrair e saber a distância entre eles. E a ordem tanto faz, né? Na verdade, se eu aplicar no V2 primeiro, a distância vai ser, coloco a velocidade 15, né? E o tempo 300. Estou multiplicando aqui, ó. 15 vezes 300 dá 4.500. Lembrar da coerência, né? Metros por segundo, segundo, então distância é metros. Ok? Então, segundo o móvel, andou 4.500 metros. Se eu fizer a mesma coisa para o primeiro móvel, né? Com a velocidade 1, eu coloco a velocidade 10, tempo 300 também, né? Ao mesmo tempo. O móvel 1 vai andar 3.000 metros. Tá bom? Aí a pergunta entre eles. A pergunta era qual a distância entre eles, né? Vai ser 1.500 metros, só você subtrair um do outro aí. Tá bom? Lá no comecinho eu falei para vocês que isso aqui podia ser feito de dois modos, né? Em vez de você transformar tudo, eu transformei as duas velocidades e o tempo também. Eu poderia transformar só o tempo para horas, né? E manter a velocidade em km por hora, ok? Vamos fazer isso só para treinar, que na verdade eu não sei nem se seria mais rápido, né? Tá, a segunda resolução. Se eu transformar o tempo para horas, quem tem habilidade com fração, né, sabe quanto vale 5 minutos. Quem não tem, faz aquela regrinha de 3, né? Uma hora são 60 minutos, ok? Como o tempo que ele está usando é 5 minutos, sempre regra de 3, né? Minuto sobre minuto, hora sobre hora. Então, hora que é x. Você vai multiplicar em cruz, ok? X vai ser igual, já vou direto nas 5 vezes 1, e o 60 passa dividindo. Se você simplificar, 60 dividido por 5 é 12, né? Então seria 1/12 avos de hora, tá? Qual a vantagem aí? Não sei nem se vai ter, mas a gente pode calcular desses dois jeitos, né? Eu vou jogar no Deus vê tudo de novo, tanto faz a ordem, né? Se eu colocar a primeira velocidade 15, né, eu teria que colocar 54,
que eu não teria transformado para metros, né? Então coloco 54 e o tempo aqui é 1 sobre 12. Tá bom? O máximo que você poderia fazer, dar uma fração, né? É dividir em cima e embaixo, né? Tipo por 6. 54 por 6 dá 9, 12 por 6 dá 2. Tá bom? Então, aqui seria quilômetros. 9 por 2, 4,5, né? Então, 4,5 quilômetros é a distância que esse segundo móvel andou. Aí eu vou repetir para o primeiro, tá bom? A velocidade 36, né? Quilômetros por hora, aí eu não teria transformado. Quilômetros por hora combina com hora, aqui, ó, né? Aí eu coloco o tempo 1 sobre 12 de novo. Só que nesse caso 36 é divisível por 12, dá 3. Tá bom? Aqui pode parecer mais difícil até, só que na hora de você ver a distância entre eles, né? 4,5 menos 3 dá 1,5. E a resposta já sairia em quilômetro, que é o que ele pediu. Tá bom? Então seria a resposta C, né? Tá bom? Vou apagar essa porcaria. Colocar questão número 2, tá bom? Mesmo esqueminha, tudo bem? Eu coloco a questão, deixa eu colocar aqui para cima, né? Tá? E vocês podem resolver, tá bom? Bom, para quem já resolveu, uma pessoa sobe uma escada rolante de 8 metros de base por 6 metros de altura. E a velocidade com que ela sobe é meio metro por segundo. Determinar, calcular o intervalo de tempo que ela leva para chegar ao topo dessa escada, tá bom? Essa questão aqui, na verdade, eu coloquei só para lembrar uma coisa importante, né? Fazer um desenho, tá? Cai bastante trigonometria nas questões de física, né? Só que a trigonometria que cai em vestibular de física é coisa bem básica, tá? Tipo, aqui você tem a base da escada rolante é 8, né? A altura é 6. Normalmente se aplicaria a Pitágoras para calcular a hipotenusa, que é a distância que a pessoa vai andar na escada rolante, tá? Só que a gente sempre lembra, em vestibular, 90% das vezes, os triângulos retângulos que aparecem, né? Eles são 3, 4, 5, ou parentes, entre aspas, né? Por isso que eu parei de dar aula de matemática, tá? Do triângulo 3, 4, 5. Que é o caso aqui, ó. Esse aqui, 6, 8. 6 é o dobro de 3, 8 é o dobro de 4. Então a hipotenusa seria o dobro de 5, que é 10 metros. Tá bom? Essa parte mais difícil, entre aspas, né? Por quê? A gente vai fazer Deus ver tudo de novo, tá? Eu precisava ter a distância que a pessoa vai andar na escada rolante, que eu descobri que é 10 metros, tá bom? A velocidade é meio, então ficou fácil, é só jogar os dados aqui e eu calculo o tempo, tá bom? Como é que vai ficaria? Troca a distância por 10, sempre verifica a coerência, né? 10 metros. A velocidade está em metros por segundo, está na unidade coerente. Meio, né? Vezes t. Então, o tempo que demora para essa pessoa subir, passa o meio dividindo, né? Já que ele está multiplicando, o tempo vai ser igual a 10 sobre meio. Aqui outra coisa legal nessa questão, né? É que vários de vocês erram isso. 10 dividido por meio dá o dobro, né? Dá 20. 10 dividido por 2 aqui dá metade. Vocês sempre se confundem com isso. Então, 20 metros por segundo, o tempo é segundos. Tá bom? Resposta B. Beleza? Apagar de novo. De novo. Colocar a terceira questão aí. Só uma observação, né, gente? Tem umas questões, estou tirando direto da internet, que a numeração não vai ser o número da questão que eu estou fazendo. Tá? Aqui está em ordem 1, 2, 3, mas não vai ser sempre assim. Opa, apagar isso aqui. Tá. Questão número 3. Desejas fazer uma viagem de 90 km de distância com velocidade média 60 km por hora. O veículo percorre os primeiros 30 km desse trajeto
no intervalo de tempo de 30 minutos, meia hora. Tem horas e tem minutos, né? Marcar a alternativa que mostra o tempo restante para que o motorista consiga terminar o percurso, né? Só que ele tem que manter a velocidade média desejada, que é 60, tá bom? Eu coloquei essa questão como número 3, porque as anteriores a gente fez em quilômetros por hora e fez em metros por segundo, então você deve ter entendido os dois, tá? Aqui tem uma terceira alternativa, né? Esse 60 quilômetros por hora, principalmente em FUVEST, aparece muito, né? Por quê? Porque se você dividir por 3,6, vai dar uma desgraça essa conta, né? Então aqui, na verdade, é melhor você pensar da seguinte maneira: 60 quilômetros por hora é 60 quilômetros, né, em 60 minutos, tá bom? Ô, professor, mas você vai trabalhar em quilômetros por minuto? Vou, tá? Que na verdade não é proibido, tá? E fica mais fácil, que você poderia até fazer de cabeça, né? Se você sabe que é 1 km por minuto que vai andar esse carro, olha como vai ficar fácil, né? Vou marcando aqui, né? Primeiro ele andou 30 minutos. Se ele anda 1 km por minuto, em 30 minutos ele anda 30 quilômetros. Tá bom? Essa é facinha, né? Se você fosse fazer em metros por segundo, imagina a desgraça que ia ser, tá? Ele andou 30 quilômetros de um total de 90, né? Então, o que você conclui? Restam, tá, vocês vão me perdoar, essa caneta aqui é horrível, né? Restam 60 quilômetros, tá bom? Os 60 quilômetros que restam, se ele vai ter que andar a 60 km por hora, vai ter que manter a velocidade que ele queria, né? Aí fica meio simples também, né? Para você andar 60 km a 60 km por hora, você vai demorar quanto? 1 hora, tá? Então, resposta D de divórcio aí. Perfeito? De novo, vamos apagar. Acho que demora mais para apagar do que dar aula, né? Mas faz parte, tá bom? Colocar a próxima questão. Bom, de agora até o final, são só questões da Unicamp, tá bom? Não que seja mais difícil, ou sei lá, até mais fácil, né? Mas são questões já de vestibular, tá? Então aqui, questão da Unicamp, vou colocar aqui para cima, dá uma lida e depois vocês resolvem, tá bom? Em 2016 foi batido o recorde de voo ininterrupto mais longo da história, o avião Solar. Notem que é um avião solar, senão vocês vão ficar meio perdidos com a velocidade, tá? Que avião parece que é uma coisa rápida, né? Esse é um avião solar. Movido a energia solar, percorreu quase 6.480 quilômetros em 5 dias. Esses aproximadamente em vestibular é mais para encher o saco, tá? Partindo de Nagoya, no Japão, meu país natal, né? Até Havaí, nos Estados Unidos. Velocidade escalar média desenvolvida foi de quanto, né? Primeira coisa, quando é teste, você olha as alternativas para ver a unidade. As alternativas estão todas em quilômetro por hora, né? Então esse probleminha, ele é relativamente fácil, né? A distância já está em quilômetros, é só pegar 5 dias e passar para a hora, né? Aí é facinho, não precisa nem montar a regra de 3, né? A gente vai pegar 24 horas, que é o número de horas num dia, e multiplicar por 5. São 5 dias. Isso vai dar 120 horas. Tá bom? Então, de novo, Deus vê tudo. É isso? Ok? A distância, 6.480. A velocidade é a pergunta, né? E o tempo, 120. Tá bom? Aqui não tem nenhuma soma nem subtração, né? Então você pode cancelar o zero aqui. Passa o 12 dividindo. Então a velocidade que ele deseja saber é 648 sobre 12. Tá bom? Bom, aqui é legal que, como eu falei lá no começo, você olha a alternativa não só para ver as unidades, tá? Quando você está num vestibular de teste, né, você usa a alternativa como apoio. Então, tipo aqui você tem 60 e pouco por 12 seria 5, né? Como é 600 e pouco por 12 é 50 e pouco,
né? E só tem uma alternativa que tem 50 e pouco, que é a resposta A. Que aí você não precisa ficar perdendo tempo fazendo a conta. Mas realmente a conta daria 54 quilômetros por hora. Beleza? Essa foi da Unicamp 2017, se eu não me engano. Deixa eu apagar. Apesar de tudo, é melhor do que apagar a lousa, né? Dá menos trabalho. Tá bom? Como é que vocês estão lidando com a quarentena aí? Tá todo mundo em ordem? Por aqui tá tranquilo. Só dando aula e jogando, né? Bom, fazer essa outra. Essa vai ser a penúltima, tá bom? Dessa aula, ok? Outra da Unicamp. Drones são veículos voadores não tripulados, controlados remotamente e guiados por GPS. Uma das suas potenciais aplicações é reduzir o tempo de prestação de primeiros socorros, levando pequenos equipamentos e instruções ao local de socorro, para que qualquer pessoa administre, né, os primeiros cuidados até a chegada de uma ambulância. Considere um caso em que um drone ambulância se deslocou 9 quilômetros em 5 minutos. Bem parecido com o anterior, né? Qual vai ser a velocidade média? Eles sempre colocam isso aproximadamente só para encher o saco, né? Olha para a alternativa. Aqui está em metros por segundo. Tá? Aqui a gente vai ter que transformar 9 quilômetros para metros, né? E 5 minutos para segundos. Isso dá um pouquinho mais de trabalho. 9 quilômetros, 9.000 metros, né? Só tem que decorar isso aí. É só lembrar do prefixo, é quilo, né? Quilo é 1.000. Então, 9 quilômetros, 9.000 metros, tá bom? E 5 minutos, se você lembrar, a gente já fez. Agora há pouco, né? São 300 segundos, tá bom? De novo, Deus está vendo. Agora eu vou colocar nessa ordem, tá bom? A distância é 9.000. O tempo, aqui, né, é 300. E a velocidade é a pergunta. Professor, mas na velocidade média, né? Você lembra que o Deus está vendo, né? O Deus vê tudo. A velocidade média, no caso de movimento uniforme, ela é igual à velocidade escalar, né? Então aqui, nesse caso, tanto faz você colocar Vm ou deixar V, né? Não tem soma nem subtração de novo. Corta um zero, corta outro zero, só, né? Então a velocidade média, você vai passar o 3 dividindo, né? Fica 90 por 3, 30 metros por segundo, alternativa B, B de bola. Tá bom? Pagar pela última vez. Opa. Perdão, apagou. Depois vocês comentam com o pessoal, ou como eu falei, né? Manda via quem é responsável pela classe aí, que eu não sei quem é ainda, né? Tá? Vê se vocês gostam das cores e tal, se tá difícil de ver, algo parecido. A gente deixou para o final, essa questão que é um pouco mais difícil, também da Unicamp, né? Vou colocar aqui, ó. Recentemente, uma equipe de astrônomos afirmou ter identificado uma estrela. Essa aqui, na verdade, são 3 questões em cima desse texto, tá bom? Eu não coloquei a segunda, por exemplo, que era movimento uniformemente variado, que apesar de eu ter passado, na caderno 2, tá bom? Então fica para uma outra situação. Bom, não vou ler essa primeira parte, vamos para a questão, né? Os astrônomos estimam que a estrela estaria situada a uma distância de 9, 10 a 18 metros da Terra. Considere um foguete que se desloca com velocidade, tá aqui, né? 1,5, 10 a 4 metros por segundo. Calcular o tempo de viagem do foguete da Terra até essa estrela, tá? Aqui ele está dando um dado extra um pouquinho diferente das outras questões, né? Fala que um ano é 3, 10 a 7 segundos. Depois que eu fizer a questão, vou pegar a carona para comentar um pouquinho de astronomia aqui, tá? A questão em si é bem simples, né? Quinta ou sexta vez hoje, Deus vê tudo, Deus está vendo. Lembrar, isso é uma das coisas que a gente mais vê em vestibular, né? Aqui eu posso ir direto, tem metros, metros por segundo, tá tudo bonitinho, né? Distância 9, 10 a 18, ok?
Tempo eu não sei. Velocidade 1,5, 10 a quarta. Então, vou pegar tudo isso aqui, ó, que eu estou circulando, passar dividindo. Já vou mudar de lado, né? Então, o tempo vai ser 9, 10 a 18 sobre 1,5, 10 a quarta. Tá bom? Número com número, 9 por 1,5 dá 6, exato, né? E aqui você subtrai o 4 do 18. Então, fica 10 a 14, tá? Vamos lá. A distância eu coloquei em metros, a velocidade em metros por segundo, então o tempo é segundos. E é para isso que ele deu esse dado extra aqui, ó. Ele falou que um ano é 3/10 a sétima segundo, você achou 6/10 a 14 segundos. Para você saber quanto que isso aqui dá em anos, né, tem que fazer uma regrinha de 3. Então, vou mudar de página um pouco aqui, ó, tá? Coloca lá. Um ano, 3/10 a sétima segundos, tá bom? Como tinha dado, deixa eu voltar aqui, eu não lembro, 6/10 a 14, né? Então, 6/10 a 14 segundos vai dar x anos, tá? Multiplica em cruz, x é igual 6/10 a 14 sobre 3/10 a sétima. Novamente, número com número, né? 6 por 3, 2. Subtrai 14 de 7. 2/10 a sétima anos é o tempo que ele iria demorar, tá bom? Então a questão é essa aí. Só ver a alternativa que tem gente que fica me perguntando, né? 2/10 a sétima, resposta D, né? É isso, né? Bom, vocês acham aí. Falei para vocês que ia pegar a carona nessa última questão, né? Para comentar que tem duas coisas de astronomia que vocês têm que saber. Então, deixa eu virar a página. Primeira coisa é o que eles chamam de um ano-luz. Tá bom? Um ano-luz é uma coisa bem mal compreendida, porque como tem a palavra ano na frase, né? Tem gente que pensa que isso aqui é tempo. E, na verdade, um ano-luz é uma distância. Ô, professor, eu tenho que saber isso? Tem que saber. Não é que você tenha que saber decor, mas você tem que saber o que significa. Então, essa distância de um ano-luz corresponde à distância que a luz percorre no intervalo de tempo de um ano. Então, vamos calcular quanto que vale um ano-luz, né? Como é que eu faço isso? De novo, eu uso Deus vê tudo. Tá? Minha caneta está falhando um pouquinho aí, né? Então, a distância seria igual. Velocidade da luz, 3/10, ok? Isso aqui é dado em vestibular, não precisa saber, tá? E o tempo de um ano. Vamos usar o tempo que ele deu lá, né? Que ele falou que é 3/10 a sétima segundos, que vale um ano. Você vai multiplicar número com número, 9, né? E somar os expoentes, 8 com 7, 15 aí. Tá? Metros. Então, olha só que coisa esquisita, entre aspas, né? Um ano-luz corresponde a 9, 10 a 15 metros. É um número enorme, né? Essa é a distância que a luz percorre em um intervalo de tempo de um ano, tá bom? A outra a gente comenta numa outra aula, beleza? Então, hoje a gente vai parando por aí, tá? Bom descanso para vocês, né? E tamo junto, ok?